Louvado seja Deus. Graças a Deus, estamos aqui na congregação Shekinah, mais uma vez, ao vivo, para transmitir a todos aqueles que nos assistem, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. É com muita alegria e é com muito prazer que estamos aqui na presença do Todo-Poderoso. Desde já nós convidamos você que nos assiste, irmão, irmã, você livre pensador, você que tem ou não tem religião, para estar conosco, louvando, glorificando, exaltando aquele que vive e reina eternamente. Desde já pedimos aí aos nossos irmãos que já estão presentes aí no nosso culto online, a convidar. Você vai convidar outras pessoas que você conhece, que está afastado, está desviado, está fraco na fé. Você vai enviar o link aí da nossa programação a essas pessoas, para que elas possam ser evangelizadas e possam ser impactadas com a palavra do Senhor, para que elas possam realmente sentir aí o renovo no seu espírito, na sua alma, para a glória de Deus. Pega a tua Bíblia, pega a tua harpa cristã e vamos louvar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração neste momento pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de louvor, de adoração. Queremos te agradecer por esse dia, Senhor, de livramento que tu nos deste. Queremos te agradecer pela tua mão, Senhor, de poder que está sobre nós para nos guardar. Pai, que nesta noite tu possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. E eu te peço uma bênção especial sobre a vida daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem, daqueles que vão absorver a tua palavra. Ser com eles, salva, cura, liberta, restaura as suas vidas, abençoa a sua casa e o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Louvemos a Deus com 2 hinos da harpa cristã. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Hino da harpa cristã 113. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até ao fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transforma a minha vida, seja meu teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti, meigo Salvador.
que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação, escondido inteiramente em ti minha salvação. Hino da harpa cristã 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluias, Ele vem nos buscar. Os gemidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluias, Ele vem nos buscar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 17. Os irmãos que estão em casa, que nos assistem, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Nós iremos ler até o versículo de número 5. Desde já nós pedimos aos irmãos que façam comentários se está chegando o som com qualidade. Se o nosso som está com qualidade, diga. Se o nosso som não está com qualidade, também diga em nome de Jesus,
para que os irmãos possam fazer aqui os ajustes em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo de número 1 ao versículo de número 5, diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho colocado. Louvado seja Deus. Daqui a pouco nós iremos ministrar a palavra de Deus a respeito da chamada de Abraão. E eu tenho certeza que Deus vai falar com o teu coração. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus por esta leitura. Depois o nosso irmão, o jovem Wesley, vai louvar mais um hino. E após o louvor nós iremos ministrar a palavra de Deus. Prepara o teu coração, prepara o teu lar, porque Deus quer te abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra fala profundamente aos nossos corações. Continua falando conosco, Senhor, e através dela abençoa todo aquele que nela crê, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvemos a Deus. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons de talento são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que os ombros possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos
são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Amém. Graças a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, nós queremos agradecer a Deus pelos irmãos que sempre têm nos assistido, né? Alguns irmãos da nossa congregação Shekinah, outros irmãos de outras congregações e até mesmo de outras denominações. Que Deus te abençoe ricamente, né? Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida para te abençoar em tudo, em nome de Jesus, né? Nós iremos ao texto que nós lemos de Gênesis, capítulo de número 17. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 17. Diz assim, versículo de número 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Louvado seja Deus. Hoje nós iremos falar sobre a chamada de Abrão. Esse homem, esse personagem, essa figura do Antigo Testamento é muito conhecida hoje, não somente por nós cristãos evangélicos, mas principalmente pelos judeus e também pelo mundo árabe. Abraão, ele se transformou um homem famoso por conta da história que está por trás de toda a sua vida. Falar de Abraão é falar de um grande patriarca, é falar de um grande homem, é falar daquele que foi chamado amigo de Deus. É falar de alguém que, por revelação divina, aceitou o chamado de Deus e se tornou uma bênção para todos, né? Abraão, quem foi ele? Abraão, ele viveu na antiga Mesopotâmia. Ele era filho de um homem chamado Terá, ou Tera, dependendo aí da tradução que você tem. De acordo com o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 26 e 29. Ele era tio de Ló, era casado com uma mulher chamada Sarai, que mais na frente ela vai se chamar Sara, e que ela, na realidade, era sua meia-irmã. Isso quem falou foi o próprio Abraão, em Gênesis capítulo 20, versículo de número 12. Abraão morava em uma cidade chamada de Ur dos Caldeus, que ficava na antiga Mesopotâmia. A Mesopotâmia hoje é um país muito conhecido chamado Iraque. E a Mesopotâmia ela tem uma grande história. Na Mesopotâmia foi criado o primeiro casal humano. Na Mesopotâmia foi plantado o Jardim de Éden. Na Mesopotâmia foi feita a arca, a famosa arca de Noé. Na Mesopotâmia que veio o grande dilúvio a princípio. Então, na Mesopotâmia foi o berço da humanidade. Foi o berço da civilização. De lá veio tudo aquilo que nós hoje conhecemos, inclusive a ciência propriamente dita, a matemática, a astronomia e etc. A Mesopotâmia é o berço da nossa história. E Abraão morava ali, residia ali. E Abraão foi o segundo homem a ser chamado por Deus para um propósito, para um projeto divino. O primeiro homem que Deus chamou foi Noé, que também residiu na Mesopotâmia. Nasceu naquela região
e morreu naquela região. Por mais que Noé tenha saído da arca, e a arca ela ficou ali nos montes de Ararat, que hoje em dia é a Turquia, ele quando desceu da arca, saiu da arca com a sua família, ele voltou para a Mesopotâmia. Então Noé, ele recebeu o primeiro chamado, aliás, Noé foi o homem que teve o primeiro chamado divino, para um propósito de Deus. Deus tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era trazer o seu juízo naqueles dias, porém, esse propósito não incluía a família de Noé. Então Deus teve que falar com Noé, chamou Noé, e Noé fez uma grande arca, e Deus disse que essa arca era para ele e a sua família. E Noé foi um homem que mais viveu depois do dilúvio. Noé entrou naquela arca e quando ele saiu com 600 anos de idade. Depois que ele saiu daquela arca, ele viveu mais 350 anos, totalizando 950 anos de idade. Então Noé foi o primeiro homem que Deus chamou com um propósito. Deus realizou esse propósito e depois, na própria Mesopotâmia, agora Deus vai falar com o descendente de Noé, e Deus vai chamar esse descendente de Noé. O seu nome, a princípio, era Abrão. Abrão, ele foi chamado ainda com 75 anos de idade, foi a primeira vez que Deus falou com Abrão, e Deus se revelou para ele, e isso foi extraordinário. E este homem chamado Abrão, tem umas coisas muito interessantes sobre a vida dele, que é importante a gente relatar. Que este homem, quando ele foi chamado por Deus com 75 anos, é claro que Noé já havia falecido. Porém, quando Abrão tinha próximo de 40 anos de idade, Noé ainda era vivo. O grande patriarca, o homem que escapou do dilúvio e a sua família, ainda era vivo naqueles dias, em meados de 40 anos da vida de Abrão. E quando ele sai daquela terra, a princípio ele não sai porque Deus mandou, a princípio ele sai porque o seu pai o chamou para sair, mas já era propósito de Deus, e foi lá em Harã que Deus falou com ele. Então vimos aqui a pessoa de Abrão sendo chamada por Deus na idade de 75 anos. Aí as pessoas muitas vezes questionam o tempo. Por que Deus chamou Abrão com 75 anos? Por que Deus não chamou Abrão com 40 anos de idade? Ou com 30 anos de idade? Às vezes nós queremos questionar certas coisas de Deus que só pertencem à soberania divina. Deus tem os seus propósitos e os seus porquês. Não adianta nós questionarmos os porquês de Deus. Deus sabe de tudo, nós não sabemos de nada. Deus conhece tudo e nós não conhecemos nada. Deus quis chamar Abrão com 75 anos de idade, e Deus chamou Abrão com 75 anos de idade. E foi uma bênção. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 12, se você puder ler aí comigo, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1, nós iremos ver essa chamada. Capítulo 12, versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. Lá no versículo de número 4 diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Louvado seja Deus. Então vimos aqui o início, o começo da chamada de Deus para a vida de Abrão. O segundo homem a ser chamado por Deus para um propósito. E ele até o momento não sabia que propósito era aquele. Nós sabemos que nesses últimos dias, Deus tem chamado todos nós e não somente uma pessoa. Em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nesses últimos dias Deus não chama uma pessoa especificamente, Deus chama
todas as pessoas. Se por acaso você que nos assiste está afastado do Evangelho ou ainda não conheceu Jesus como Senhor e Salvador, Jesus também te chama nesta noite em nome de Jesus. Quando Deus chama Abraão, a gente percebe que Abraão vai cometer duas falhas. A primeira falha é porque ele não vai obedecer totalmente à ordem divina. A segunda falha é porque ele não vai esperar o tempo de Deus. Aí você questiona aí do outro lado. Por que Deus chamou um homem que era falho? Por que Deus não procurou um homem que era correto? É importante salientar uma coisa para você. Todos pecaram, disse Paulo aos Romanos, e afastados estão da glória de Deus. Ninguém é perfeito. E Deus não chamou Abraão porque ele não falhava. Deus chamou Abraão porque ele era capaz de acertar. Deus te chama, não é porque você é perfeito, porque você não falha. Deus nos chama, não é porque nós somos preparados. Deus nos chama porque nós somos capazes de acertar. Deus te chama, meu irmão, minha irmã, porque Ele acredita que você é capaz de acertar. E você é capaz de acertar como? Crendo neste Evangelho, nesta palavra. Crendo que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. Crendo que Ele é o teu médico, é o teu doutor, é o teu resgatador, é o teu provedor. Então Ele chama você porque Ele acredita que você possa se consertar. Louvado seja Deus. Abraão não era perfeito, nem à toa que Deus falou com ele, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não era perfeito, ele não era completo, mas Deus chamou ele para consertá-lo, Deus chamou ele para purificá-lo. Assim Deus faz contigo também nesta noite, em nome de Jesus. Deus te chama para te consertar. Deus te chama para te purificar. Deus te chama para te colocar nos eixos. Você só precisa fazer que nem Abraão, acreditar, dar ouvido a esta palavra, ao chamado de Deus. Analisando a chamada de Abraão, em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1, que nós lemos há pouco tempo, percebemos que com a chamada Deus trouxe ordenanças para ele. Disse Deus: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vimos que Deus se apresenta a Abraão, chama ele e lhe dá ordenanças. O que vai acontecer com Abraão? A princípio ele vai obedecer incompletamente essa ordenança divina. Sai da tua terra. Qual era a terra dele? A terra dele era a antiga Mesopotâmia, era Ur dos Caldeus. Nós vimos que na Mesopotâmia foi o berço da civilização. Mas ela não foi só o berço da civilização. Ela também foi o berço da idolatria. Ela foi o berço da feitiçaria. Ela foi o berço da injustiça. Ela foi o berço da iniquidade também. Sair da Mesopotâmia era sair da idolatria, era sair da feitiçaria, era sair da injustiça, era sair da iniquidade. Obedecer esta palavra era de suma importância para a vida de Abraão. É importante que você compreenda, quando Jesus nos chama, Ele também nos dá ordenança. O objetivo de Deus nos chamar é nos dar vida eterna em Cristo Jesus. Jesus disse: quem tem um filho tem a vida eterna. Esse é o objetivo de Deus. Deus te chamou para que você tivesse essa vida eterna. Mas Ele te chamou, mas também nos deu ordenanças. Esse princípio bíblico jamais vai mudar. Uma das ordenanças de Jesus é: vai e não peques mais. É um texto muito conhecido que eu conheço, com certeza você também, que nos assiste, conhece. É um texto em que a mulher adúltera foi pega no ato de adultério por alguns fariseus e foi levado até Jesus para que ele julgasse a causa de acordo com a lei. E nós sabemos que de acordo com a lei, aquela mulher deveria ser morta a pedradas, ela e o adúltero. Mas Jesus deu uma nova oportunidade àquela mulher, perdoou seus pecados, mas também disse: vai e não peques mais. Então, quando Deus nos chama, Ele também nos dá ordenança.
Quando Deus chamou Abraão, a vontade de Deus é que ele obedecesse a ordenança de Deus por completo. Então ele saiu da Mesopotâmia, mas ele levou os seus parentes com ele. A ordem de Deus era sair daquela terra e deixar a parentela dele, que era o seu pai, o seu sobrinho, o seu tio, etc. E ele vai levar o seu sobrinho Ló. E ali ele vai ter problemas. Ou seja, quando Deus nos chama, irmãos, Ele nos chama para nos dar vida eterna, nos dá ordenança, e essa ordenança está no Evangelho. O Evangelho, ele não foi dado a mim nem a você para ser obedecido em partes, mas a palavra de Deus, ela deve ser obedecida 100%. Talvez você que me assiste, tenha absorvido um tipo de evangelho que te ensina ou que te manda, que te dá ordenanças para umas coisas e te ausenta de outras coisas. Esse tipo de evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. A vontade de Deus é que nós obedeçamos o seu evangelho por completo, 100%. Inclusive eu quero até salientar algumas coisas que é interessante nós falarmos nesta noite. Muitas pessoas têm feito como Abraão, têm saído da terra, mas não têm deixado a sua parentela, ou seja, não têm obedecido a Deus conforme deveria obedecer. Muitas pessoas ouviram o chamado de Deus: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Ele ouviu, ele creu, ele veio a Cristo, mas tem algumas coisas que ele não tem deixado, porque Deus, ele dá algumas ordenanças para que os seus servos prossigam, purificados até o dia da vinda do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. E uma das coisas que o Evangelho nos manda é deixar a idolatria, assim como Abraão também deixou a idolatria. A sua terra era uma terra idólatra. Ali foi criados os primeiros deuses pagãos para que as pessoas adorassem e fizessem sacrifício. Abraão abandonou a idolatria, juntamente com aqueles que seguiram os seus passos. Muitos irmãos têm aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, têm até obedecido aí a ordem divina, e até têm deixado certas idolatrias. Antigamente, talvez você que me assiste, se curvava diante de uma imagem de escultura, você acendia a vela para essas pessoas que já até faleceram, você fazia rezas, orações, cantava para essas imagens, mas tu aceitou o chamado de Jesus, foi liberto desse tipo de idolatria. Mas existe algum tipo de idolatria que ainda permeia no coração de muita gente, e muitas pessoas não têm percebido que essa é um tipo de idolatria. E eu vou te falar dessa idolatria que tem consumido a alma de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, até mesmo de cristãos evangélicos e de outras denominações. É a idolatria do futebol. Muitas pessoas, irmãos, tem o futebol como ídolo e não sabe que é um ídolo. E o que é o ídolo? O ídolo é aquilo que toma conta de Deus no teu coração, na tua vida. Ou seja, tudo aquilo que está em nós, que toma o lugar de Deus, aquilo é um tipo de idolatria. Não é necessariamente fazer-se uma imagem de escultura, seja de gesso, seja de metal, seja de madeira, na figura de alguém ou de um animal, para se curvar diante dela, para isso ser chamado de idolatria. Não, basta nós colocarmos algo no nosso coração, na nossa vida, que venha tomar o lugar de Deus. Isso é uma idolatria. E muitas pessoas tem feito do futebol o seu ídolo, e é fácil a gente descobrir isso. Nós sabemos que muitas pessoas são fanáticas, brigam pelo futebol, discutem pelo futebol, compram camisas, calções e até roupas íntimas daquele time que ele tanto homenageia, reverencia. Ele falta culto por causa que o seu time naquele dia vai jogar. No dia da Copa do Mundo é uma loucura. O seu coração está batendo forte por causa do Brasil. Mas essas pessoas, elas não compreendem, elas não entendem que isso é uma idolatria. Jesus não te chamou para ser idólatra. Jesus te chamou para ser liberto da idolatria.
Jesus não te chamou para ser escravo do futebol. Jesus te chamou para ser livre do futebol. Você pode ter um time aí, você pode até jogar um futebol, mas você não pode ter isso no teu coração ao ponto de tomar o lugar de Deus. Quantas pessoas têm deixado de assistir um culto, têm deixado de ir a um culto, porque naquele dia o seu time preferido vai jogar. Meu Deus, Jesus te chama, meu irmão, para obedecer a sua palavra, é por completo, não é apenas 50%, não é 20% do evangelho, não, é 100% do seu evangelho. Jesus te chamou para obedecer a sua palavra 100%. Louvado seja Deus. Isso é uma das coisas que hoje tem prendido muitas pessoas, mas existe um outro ídolo que tem tomado de conta da vida daquele que foi chamado por Deus, que é os jogos. Quantas pessoas são viciadas em algum tipo de jogo? Jogos da internet. Free Fire é um deles. Quantas pessoas já se desviaram por causa desse jogo? Pessoas deixaram de ir para o culto para ficar jogando em casa. Pessoas deixaram de ir para o culto para louvar a Deus, glorificar a Deus, cantar ao Senhor, tocar ao Senhor, pregar a sua palavra, para ficar em casa, diante de um jogo dessa natureza. O jogo tomou o lugar de Deus na vida dessa pessoa. O que aconteceu? Essas pessoas esfriaram na fé. Alguns já abandonaram a igreja de vez, outros estão no meio, mas já estão com o coração totalmente mundano. Esse tipo de idolatria tem invadido os nossos lares, as famílias, os nossos jovens, os senhores, as senhoras, homens e mulheres de diversas idades. São pessoas que ouviram o chamado de Deus, pessoas que ouviram Deus chamar através do evangelho, mas não tiveram a chance, aliás, tiveram a chance, mas desprezaram a chance de obedecer a sua santa e gloriosa palavra. O evangelho de Jesus, ele não veio apenas em pedaços para nós. O evangelho de Jesus, ele veio completo para mim e para você. Louvado seja Deus. Abraão, ele comete a sua primeira falha: levar o seu sobrinho com ele. O que acontece? Essa primeira falha vai acontecer dois problemas com Abraão. Primeiro problema é a contenda entre os pastores do seu sobrinho e os seus pastores. Briga familiar, interna. Segundo problema que vai acarretar é uma guerra. Por causa do seu sobrinho, Abraão vai ter que preparar os seus homens para resgatá-lo. O que isto significa? Que quando nós não obedecemos a palavra de Deus por completo, nós iremos padecer algum tipo de problema na nossa vida. Nós vamos passar por situações difíceis. Disse Jesus para um homem que ele curou certa vez: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, quando Deus nos chama, Deus chama com um propósito de nos salvar. E quando Ele nos chama, Ele nos dá ordenança, para que a gente possa cumprir a sua palavra, e ser chamado de santo, porque obedece a sua palavra. Porém, quando nós não obedecemos conforme a sua vontade, nós passamos a padecer certos problemas na vida espiritual, que vai acarretar problemas na vida familiar e outras áreas da nossa vida. Ou seja, nós temos que arcar com as consequências dos nossos erros. Assim como Abraão, ele teve que arcar com as consequências do seu erro. E ele foi, e Deus deu vitória a Abraão, tanto na questão do primeiro conflito entre os seus pastores com os pastores do seu sobrinho, como também na guerra que ele teve que entrar. Deus deu vitória a Abraão. Por quê? Porque Deus, ele nunca desampara os seus. Por mais que você tenha errado, mesmo sendo um cristão, mas se você tem se voltado ao Senhor,
Deus se volta para ti também. Então, se por acaso você tem errado na caminhada, você tem colocado alguns ídolos aí na tua vida e tem tomado o lugar de Deus, mas não tem nada perdido para você, você pode voltar. Deus pode te restaurar, Deus pode te levantar novamente. Quantos irmãos nossos ouviram a chamada de Deus, vieram até Jesus, aceitaram Ele como Senhor e Salvador, obedeceram algumas coisas do Evangelho e outras não, e agora estão caídos, estão arruinados espiritualmente. Talvez você esteja me assistindo nessa situação agora. Eu quero dizer para você que não está nada perdido. Jesus te ama ainda. Jesus te levanta, te fortalece, te restaura. Ele te cura. Jesus entra no teu coração novamente nesta noite e faz o milagre acontecer. Ele só quer que você coloque o coração dele, o seu coração 100% à disposição do Evangelho de Jesus. E você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Tu vai voltar a sorrir. Você vai ficar alegre novamente. Você vai saber o que é alegria, o que é paz no interior do teu coração. Você vai saber o que é abrir aquele sorriso e adorar o Criador, aquele que vive e reina eternamente. Você está com a vida espiritual arruinada, a tua família está por um fio, o teu casamento está acabando, se não já tiver acabado, porque vocês não têm obedecido o Evangelho conforme está escrito. Mas nesta noite Jesus restaura o teu casamento, nesta noite Jesus restaura a tua família, Jesus restaura a tua saúde, Ele te dá vitória nesta noite. Talvez espíritos malignos tenham penetrado no ar da tua casa, está aí na tua família, trazendo a contenda, trazendo disse-me-disse, trazendo a guerra, mas nesta noite, pela autoridade que há, no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, eu quero repreender esse principado, essa potestade do ar, que está na tua casa, na tua família, destruindo o teu casamento, destruindo a tua espiritualidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba o livramento de Deus aí agora, meu irmão, receba o livramento de Deus aí, minha irmã. A guerra está travada, e sabe quem são os vencedores? Aqueles que aceitam que Jesus é o seu Salvador, aqueles que vêm aos seus pés, aqueles que se prostram diante do Rei e reconhecem que são pecadores, que Deus é tudo, que você não é nada. Você quer ser vencedor? Então se curva diante desse Deus e Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Deus chamou Abraão para sair daquela terra, sair da idolatria, sair da feitiçaria, sair do meio da injustiça, sair do meio de tudo aquilo que era iníquo. Deus te chamou também da mesma forma. Abraão vacilou, mas não continuou no vacilo. Você vacilou, mas Deus não te chama para continuar vacilando. Deus te chama para você se consertar. Louvado seja Deus. Quero repetir de novo. Deus não chamou Abraão porque era perfeito, mas Deus chamou ele para ser perfeito. Disse Deus para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Deus te chama não porque tu é perfeito. Deus te chama não porque tu nunca erra. Deus te chama para você não errar mais. Deus te chama não para viver mais no erro, mas para você acertar, para você viver esta palavra. Louvado seja Deus. Abraão vai ouvir a palavra. Deus vai dar o escape. Deus se apresenta a ele novamente. Ele lhe fortalece a promessa. Qual era a promessa? Que ele ia gerar um filho com a sua esposa Sara. Mas o tempo passa e a sua esposa se apressa. É como se ela não acreditasse na promessa de Deus. Olha para a sua idade já idosa, seu útero já não geraria filhos de acordo com a biologia. Abraão também já velho. Então, eles se apressam. Não espera o tempo de Deus. Em Gênesis capítulo 16, versículo 1 e 2, Sara vai pegar a sua serva Agar, uma egípcia, e vai pedir que Abraão se deite com ela para gerar filho.
Isso significa que ela não creu na promessa de Deus. Muitas pessoas têm até abraçado o Evangelho, mas não têm crido em tudo que está no Evangelho. E olha muitas vezes para as suas condições e diz que é impossível isso ou aquilo. Algumas pessoas têm dito para mim: irmão, não vou conseguir não. Meu irmão, você está chamando Deus de mentiroso? Se Jesus disse que tudo é possível àquele que crê, então por que você está dizendo eu não vou conseguir? Você está olhando para as suas fragilidades, você está olhando mais para os seus defeitos, para as suas incapacidades, do que para a própria palavra de Deus. Quem mandou foi o Todo-Poderoso. Se Ele mandou é porque você pode. Você pode servir sim. Você pode se levantar sim. Você pode superar esse obstáculo sim. Você pode sair de qualquer situação que tu se encontre, desde que você crê de todo o seu coração. Abraão não esperou. Se deitou com Agar, gerou um filho. Esse filho foi chamado de Ismael. Foi o seu segundo erro, a sua segunda falha. Ismael foi o homem que deu origem a todos os árabes que nós conhecemos. Deus disse para Abraão que ele seria contra todos os seus irmãos. Quem são os irmãos de Ismael? São o povo judeu. Por causa dessa falha de Abraão, isso trouxe umas consequências que até os dias de hoje o povo de Israel sofre. Os descendentes de Isaac, filho de Abraão com Sara, com o passar dos anos, passaram a ser inimigos dos descendentes do seu irmão Ismael. E até hoje esse povo tem sofrido as consequências dessa falha de Abraão. O que é que eu aprendo? O que é que você aprende com isso? Nós aprendemos que para cada erro há uma consequência. Existem pessoas que estão sofrendo hoje por consequências dos seus erros. E esse erro de Abraão foi irreparável. Hoje há uma guerra, um conflito entre os palestinos, que são descendentes de Ismael, e os judeus. Vivem em guerra há dezenas de anos. É um erro de Abraão que até hoje é refletido naquela comunidade, naquele país, naquela nação. Ou seja, existem erros que as consequências são irreparáveis. Talvez eu esteja falando com pessoas que cometeram erros complicadíssimos, que está sofrendo agora as consequências desse erro, e está tirando a tua paz, está tirando a tua espiritualidade. Mas uma coisa interessante, irmãos, por mais que Abraão tenha falhado, mas Deus continuou cumprindo a promessa em Abraão. Por quê, irmãos? Não porque Abraão, ele continuou falhando, não. O problema que nós temos que detectar na nossa vida, irmãos, é de acordo com a vida de Abraão. Abraão errou, mas sempre conseguiu em Deus se consertar, se reavaliar. É importante que eu e você tenhamos essa consciência. Na chamada de Deus na nossa vida, não significa que a gente nunca vai errar. Não, nós erramos, mas nós devemos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, fazer como Abraão fez e buscar ao Senhor. Por mais que a gente venha sofrer as consequências, você não deve abandonar ao Senhor. Sabe por que a promessa de Deus foi cumprida na vida de Abraão, mesmo ele errando? Porque ele errou, mas não abandonou a promessa. Ele continuou agarrado na promessa, ele continuou buscando ao Senhor, ele não se desviou. Pecar não é se desviar, errar não é se desviar, mas abandonar Jesus é se desviar, abandonar o reino de Deus é se desviar,
Você errou, está pagando aí pelo teu erro. Não se preocupa não, continua perseverando. Deus vai te abençoar mesmo assim. Deus vai te levantar, vai te fortalecer. Deus vai te dar vitória nessa guerra aí. Agora, se você desistir, se você abandonar, Deus não vai poder fazer muita coisa por ti, porque Deus abençoa os que perseveram. Deus, Ele abre porta para quem persevera. Deus cura quem persevera. Deus salva quem persevera. Não é o que está escrito em Mateus 24:13, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Louvado seja Deus. Que esta palavra possa penetrar no teu coração, no teu espírito, na tua alma, e você possa se conscientizar, você é um chamado por Deus, não para obedecer o evangelho em partes, mas para obedecer toda a sua palavra, todo o seu evangelho. Aprenda hoje que nós erramos, e para cada erro existe consequências, mas jamais podemos abandonar aquele que pode nos dar livramento, aquele que pode aceitar a nossa reconciliação, aquele que pode vencer as nossas guerras. Você se afastou, volta para Ele hoje. Você caiu, se levanta. Você está fraco, se fortaleza. Ele é a tua fortaleza. Está precisando de um socorro, não está conseguindo socorro em canto nenhum, Ele ainda é o teu socorro. Louvado seja Deus. Que nesta noite a mão de Deus possa estar sobre ti, para te abençoar. Reflita nesta palavra. Você é um chamado de Deus. Você recebeu esta palavra. Deus te chamou para um grande propósito. Deus não te chamou porque você nunca falha. Deus te chamou porque você, mesmo sendo falho, é capaz de não falhar mais. É capaz de acertar. É capaz de obedecer. Jesus ainda te ama, meu irmão. E eu quero que você reflita nesta noite. Iremos louvar a Deus agora com o hino de adoração. Nosso jovem Wesley vai louvar a Deus. E neste hino de louvor, você vai refletir. Você vai analisar a si mesmo, olhar para dentro de si, e você vai se reconciliar com Deus, você vai pedir força a Deus, você vai pedir cura ao Senhor, e Deus vai te curar, e Deus vai te levantar em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Louvado seja Deus. Que bênção, né, irmãos? Daqui a pouco eu quero orar por você. Desde já eu quero agradecer a Deus também pela vida dos irmãos que estiveram conosco, nos assistindo, né? Nós temos alguns irmãos que sempre estão nos assistindo, dia de terça e quinta-feira, né? Nosso irmão Laison, por exemplo, ali da congregação da Valparaíso, sempre está nos assistindo. Que Deus abençoe a vida dele, a sua família também. A irmã Sueli, eu acho que é a Sueli Monteiro, né? Nossa irmã Sueli também, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nosso irmão Haroldo também sempre nos assiste, graças a Deus pela vida do nosso irmão Haroldo, também ali da Valparaíso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão, e outros irmãos, né? Se a gente for falar o nome de cada um, então a gente vai passar aqui algumas horas citando os seus nomes. Eu quero orar pela tua vida agora, pela tua família, mas antes eu quero convidá-los a estar conosco neste mesmo horário, na nossa página aí do Facebook, quinta-feira, no nosso culto de ensinamento, se Deus quiser. Nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. Com certeza vai ser uma bênção e Deus vai te abençoar também. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça onde você está. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir um milagre, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que estão doentes, que estão internados, que estão em casa, enfermos, que estão precisando, Senhor, de um milagre, de saúde, de restauração. Pai, em nome de Jesus, repreende essas enfermidades, esses vírus, ó Deus, que tem assolado muitas pessoas, ó Pai, e que tem ceifado a vida de muita gente. Deus, é Tu que tem nos guardado, é Tu que tem guardado o Teu povo, Senhor. Abençoa. Deus, eu te apresento a nossa irmã Dona Chaga, tua serva, Senhor, que está naquele hospital, mas eu creio, meu Deus, que Tu estás com ela para tirar daquele lugar. Cura, Senhor, que nesta noite as Tuas mãos possam estar estendidas sobre ela para dar saúde. O nosso irmão Silvio, da nossa congregação da Rua Codó, abençoa o Teu servo grandemente, Senhor, tira ele daquele lugar, abençoa a sua casa, a sua família, dá livramento, Senhor, a todo o Teu povo. Deus, todos aqueles que nesta noite estão precisando de saúde, meu Deus, concede. Dá saúde ao Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que a paz e a graça de nosso Senhor esteja sobre você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.